carnaval acabou e com ele surgem muitos sentimentos e aquele peso na consciência. Peso na consciência por ter exagerado nas festas, nas bebidas, na comida, talvez até nos gastos. E eu sei que voltar à rotina agora pode ser muito difícil, porque todos esses excessos podem afetar muito a nossa saúde mental nesse momento. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te explicar como retomar a sua rotina após essas festas, né? Como conseguir retomar os seus planos e as suas metas que você estabeleceu lá no início do ano e que talvez você tenha jogado tudo pro ar nesse período do carnaval, né? Então, como retomar tudo isso, retomar com a sua vida a partir de agora. O carnaval é uma época de muita alegria, muita diversão. Eu sei que muitas pessoas gostam de aproveitar, de viajar, de ir para as festas. Só que ao mesmo tempo, tudo isso pode ter um impacto negativo, porque são vários hábitos que foram desregulados na sua vida durante esse período. Hábitos como o sono, então o sono acaba sendo muito prejudicado, porque acaba indo em festas, saindo mais, e aí dorme pouco, dorme em horários irregulares, muitas vezes trocando a noite pelo dia, então ao invés de dormir à noite, acaba dormindo mais durante o dia. E esse desequilíbrio no sono, a gente sabe que vai ter um impacto no nosso humor. Lógico que durante os períodos de festa, você nem tem tempo para se sentir mal, porque você, né, chega de uma festa, dorme, acorda e praticamente já tem outra festa, outro evento para ir, outra coisa para fazer. Então, talvez nesse período exato não vai ter um impacto no seu humor, mas quando precisar voltar à sua rotina, ou seja, no caso hoje que eu estou postando esse vídeo na quarta-feira, retorno do carnaval. Então, pensando hoje, vai ter um impacto no seu humor, tanto pelo cansaço, pelo desânimo que vem acompanhado, né, por não ter dormido bem nesses últimos dias. Junto com a desregulação do sono, tem também uma alimentação desequilibrada. Então, é lógico que quando você viaja, ninguém fica pensando em comer bem, né, em se alimentar bem. E aí, junto com a questão da alimentação, vem o álcool, que talvez seja um problema pior ainda do que o da alimentação. Lógico que o da alimentação em si já é ruim, mas acompanhado isso com o álcool é pior. E aí vem a desidratação, porque bebe demais, muitas vezes, bebe muita cerveja ou destilados e acaba não bebendo muita água. E todo esse excesso do álcool pode desidratar o seu corpo, fazendo com que você se sinta mais cansado ainda. Não só pela falta de uma boa noite de sono, como eu mencionei aqui anteriormente, mas também pela própria desidratação que vai gerar um cansaço no seu corpo. Além disso, como eu falei, carnaval é um período de folia, então as pessoas pulam, se movimentam muito, andam muito, dançam muito, e isso também tá sendo um gasto de energia, e esse gasto de energia vai vir depois em forma de cansaço também. Além de tudo isso, ainda tem os gastos, porque esse é um período onde as pessoas acabam gastando muito e talvez até exagerando. E aí entra um ponto junto com a questão do álcool, porque muitas pessoas, por ingerirem o álcool, acabam perdendo um pouco, né, a racionalidade de gastar ou não, de poupar um pouco do dinheiro, de evitar algumas coisas, e acaba agindo de uma forma impulsiva, gastando o que não deveria e talvez até extrapolando o que havia planejado anteriormente. Então, esses gastos excessivos também vai gerar um peso na consciência. Talvez vai ser um peso na consciência pior ainda, porque pensa, você voltar para sua rotina depois de trabalho, de estudo e ainda sem dinheiro e ainda apertado financeiramente. Então, isso pode sim ter um impacto muito grande na sua saúde mental. Então, toda essa euforia momentânea das festas pode ser seguido por uma queda emocional acentuada. Por isso, inclusive, que muitas pessoas relatam, né? Não só em períodos de carnaval, mas quando as pessoas saem, bebem, se sente mal no dia seguinte. Primeiro porque o álcool ele já tem um efeito depressor do seu sistema nervoso central, então isso vai fazer com que você talvez se sinta um pouco mais deprimido, tanto também por arrependimentos. Por quê? Porque quando as pessoas bebem, acaba tendo comportamentos de forma impulsiva, muitas vezes sem pensar, fala coisas que não deveria, faz coisas que não deveria, e aí isso gera um sentimento de arrependimento e de culpa. Bom, mas dito tudo isso, vamos ver agora como retornar à rotina de uma forma saudável, né? Acho que aqui já ficou claro os prejuízos que o carnaval pode trazer, mas como eu falei, eu sei que o carnaval tem um outro lado que muitas pessoas gostam, apesar que carnaval é aquela coisa, né? Tem gente que gosta e gente que odeia, mas eu sei que muitas pessoas gostam de ir nas festas, nos bloquinhos, enfim. Mas então vamos ver como retomar a rotina, né? Como eu falei, é muito comum a gente acabar caindo num ciclo de culpa, então se sente culpado, se sente arrependido por ter feito coisas que não deveria, por ter gastado demais, bebido demais, e muitas vezes a reação vai ser de tentar compensar tudo de uma vez. Ou seja, o sentimento de culpa muitas vezes ele vai ser tão ruim que você vai querer compensar tudo aquilo, fazendo dietas extremamente restritivas, exercícios exagerados, rotinas super intensas para tentar, né, desfazer um pouco todos aqueles excessos, porque, como eu falei, as mudanças motivadas pela culpa, elas tendem a ser radicais e geralmente não são sustentadas a longo prazo. Até porque, pensa, você saiu de um extremo, onde você estava com sono todo desregulado, alimentação, aí de repente você tentar compensar isso não vai durar. O nosso corpo e a nossa mente não vai responder muito a esses extremos, e por isso vai ser difícil manter a longo prazo. Então, como fazer para retomar a rotina de maneira que realmente
perdure, de maneira que você realmente consiga manter isso ao longo do tempo. Primeiro, ajuste um hábito de cada vez. Esqueça essa ideia de eu vou mudar tudo, eu vou ser outra pessoa. Esquece, isso não vai acontecer. Se acontecer, vai ser por 1, 2, 3 dias, depois acabou. Então, é melhor você ajustar um hábito de cada vez. E eu sugiro que você comece pelo mais básico de todos, que é o seu sono. Estabeleça um horário consistente para dormir e acordar, ou seja, evite muitas irregularidades, né, nesse momento pós-carnaval. Tente dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Depois do sono, tenta retomar com a sua alimentação de uma forma equilibrada e depois eu sugiro que tente o exercício físico. Por que eu sugiro essa ordem? O sono, ele é o básico, ele é essencial. Se você continuar se sentindo cansada, você não vai conseguir manter uma boa alimentação, porque se torna muito mais difícil seguir uma dieta quando a gente está cansado. O cansaço faz com que a gente queira burlar a dieta. Vai ser muito difícil também fazer atividade física, né, por estar cansado. Então, regularize o seu sono, descanse, né, e tente ter uma boa noite de sono. Organizado isso, fica mais fácil depois a alimentação e, por último, o exercício físico. A alimentação vai retomando aos poucos também. Não queira mudar tudo de uma vez e tirar um monte de coisas da sua dieta. Não faça isso. Comece aos poucos. Comece organizando de pouquinho, muda uma coisa, muda outra, até você conseguir realmente atingir o que você quer. E, por último, inclua a atividade física, né, exercício físico, para que você possa fazer. Também vá aos poucos. Não queira estabelecer de ir 7 vezes na semana para academia. Não, comece estabelecendo uma meta pequena, talvez 2 ou 3 vezes, e assim você vai aumentando de forma gradual. Segundo ponto, crie compromissos pequenos e realistas. Então, se você ficou vários dias se alimentando mal, sem fazer atividade física, não adianta tentar compensar tudo de uma vez, querendo ir para academia, ficar lá 2 horas, fazer todos os dias. Comece aos poucos. E, se possível, comece com pouco tempo. Porque se você determinar que você vai fazer 1 hora de atividade física, isso pode ser muito cansativo nesse retorno, porque você não está acostumado, você perdeu esse hábito, né? Enfim. Então comece aos poucos, vá para academia por 30, 40 minutos, faça apenas uma esteira ao invés da musculação. Depois, evite a ideia da culpa, porque como eu falei, a culpa vai fazer você pensar o seguinte: eu preciso pagar pelo que eu fiz, eu preciso compensar o que eu fiz. E essa ideia carregada de culpa vai ser muito ruim, porque vai te fazer ficar em extremos. E care isso como uma coisa de ok, eu curti, aproveitei, apesar de ter tido alguns momentos que talvez eu extrapolei, mas eu tive bons momentos também, porque eu tenho certeza que, mesmo que você tenha extrapolado, você deve ter vivido coisas boas nesse carnaval. Então, tenha essa mentalidade e tente pensar, ok, então aproveitei, curti, como que eu vou mudar daqui pra frente agora? Não importa o que passou, não importa se você exagerou lá atrás, tente fazer diferente apenas agora. Então evite essa mentalidade de culpa, porque isso vai fazer com que você fique nos extremos. E por último, e talvez o mais importante, é estabeleça um compromisso a longo prazo. Como eu falei, é muito fácil você querer voltar com a ideia de mudar tudo de uma vez, mas isso não vai se sustentar e você vai acabar desistindo em algum momento. Então eu quero que você se comprometa a voltar de forma gradual e de forma sustentável para manter isso na sua vida, todos esses hábitos. Então entenda que retomar uma rotina saudável não é algo que se faz por alguns dias, é um processo contínuo e gradual. A consistência é muito mais importante do que querer mudar e resolver tudo de uma vez. Então cada pequena ação conta, comece aos poucos, tenha consistência e você vai ver como você consegue ir transformando todos esses hábitos em algo duradouro na sua vida. Então, em resumo, os prejuízos do carnaval, né, desde a desregulação do sono, alimentação, até os impactos na saúde mental e no financeiro também, são reais e eu sei que isso vai dificultar talvez a volta à rotina. Mas entenda que a chave não está na mudança radical por alguns dias, e sim incorporar hábitos saudáveis de forma consistente todos os dias na sua vida. Então, agora é a hora de você retomar as metas, os planos, os objetivos que você estabeleceu lá no início do ano e tentar colocar em prática, independente do que seja. Só que para colocar em prática esses hábitos, essas metas, você vai precisar ter uma boa rotina. Uma rotina que favoreça você ter disposição, você ter bem-estar para conseguir alcançar aquilo que você quer. Seja coisas profissionais, ou seja, por exemplo, você conseguir emagrecer, independente de qual seja o seu objetivo. Você precisa ter mudança nos seus hábitos. Então comece agora, retome todos os seus planos, todos os seus projetos, mude os seus hábitos, porque você tem aí 10 meses pela frente praticamente, né? Então tem muito tempo para você correr atrás de tudo aquilo que você gostaria e alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, tá bom? Bom, então era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esqueça, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, conta aqui pra mim como que você vai colocar tudo isso em prática. E não esqueça de encaminhar esse vídeo para algum amigo que você sabe que curtiu, que aproveitou muito aí o carnaval e que talvez agora está um pouco arrependido também. E não esqueça também de se inscrever no meu canal, porque toda semana temos vídeo novo por aqui, tá bom? Então era isso.